casamento! O que está fazendo, garoto? Você não quer que o Willie seja feliz? Eu quero! Essa garota não ama você! Hoje veremos um episódio onde o zelador Willie é raptado e levado para a Escócia, após ter feito uma intensa amizade com Bart, e por isso os Simpsons decidem ir atrás dele, e acabam descobrindo que o maior pesadelo de Homer os aguarda. Os Simpsons. Escola Fundamental de Springfield. O episódio começa na escola de Springfield, onde todos os alunos estão participando de uma aula de educação física. O treinador decide realizar um teste para avaliar a resistência física e emocional de cada um, dizendo que, se sobrevivessem ao teste, se tornariam homens maduros. Ele abre uma porta e anuncia que o teste será uma dança com garotas. Imediatamente, todos os garotos entram em pânico, recuando um passo. Bart comenta que, se precisarem dançar juntos, terão que tocar nas garotas, o que aumenta ainda mais o nervosismo entre eles. Nelson, preocupado, coloca uma máscara no rosto para evitar pegar alguma doença. Em resposta à resistência dos garotos, o treinador, irritado, pega bolas de aço e ameaça acertá-los, exigindo que cresçam e amadureçam. Cresça e apareça! Rito de passagem! Mudar é lindo! Logo após, o treinador explica que eles aprenderão um passo de dança bem próximo, a 2. Em seguida, os dois treinadores demonstram como será a dança, destacando que os corpos precisam estar bem próximos, com os rostos quase colados. Bart, percebendo a situação, reúne os garotos e sugere um plano. Ele pede que, enquanto prepara as coisas, os garotos comecem a dançar sozinhos. E assim que Bart sai, os meninos começam a improvisar passos estranhos de dança, tentando superar o desconforto. Então, Bart vai até a enfermaria da escola e abre um armário exclusivo para professores. Ele pega uma caixa e rapidamente volta para o ginásio, onde instrui todos os garotos a colocarem curativos nas mãos. Assim, segundo seu plano, o contato direto com as garotas estaria bloqueado, e os garotos, animados com a ideia, seguem a sugestão e aplicam os curativos. Poucos segundos depois, porém, Nelson é o primeiro a sentir que algo está errado e avisa que não está se sentindo bem. Logo, os outros garotos também começam a ter reações estranhas, com seus corpos enfraquecendo visivelmente. Preocupado, Bart decide ler o que está escrito na caixa e descobre que os curativos são de nicotina transdérmica. Os efeitos logo se intensificam, com os olhos dos garotos ficando completamente vermelhos. Destruindo os brinquedos e qualquer outra coisa que encontram pela frente, causando uma grande confusão e danos no local. Na próxima cena, vemos o diretor Skinner andando em frente à escola, acompanhado de Bart, que tenta se justificar. Skinner comenta sarcasticamente que Bart realmente conseguiu afogar o Mogwai, dessa vez, referindo-se à confusão causada pelos curativos de nicotina. Bart insiste que não sabia do conteúdo dos curativos, mas o diretor não acredita, lembrando que Bart é conhecido como o rei das pegadinhas. Skinner ainda menciona uma das travessuras mais memoráveis de Bart, quando ele transmitiu ao vivo a colonoscopia do próprio diretor para todos os alunos do segundo ano. Apesar das tentativas de Bart de se explicar, nada convence o diretor, que informa que ele estará de castigo. Resignado, Bart apenas aceita o castigo e desafia Skinner, pedindo que ele faça o seu pior. No caminho, Skinner leva Bart para a detenção de segurança máxima, e ao chegarem, o diretor dá as boas-vindas ao novo lar temporário de Bart, deixando-o sob os cuidados do zelador Willie. Bem-vindo à detenção super máxima. Fez o pior mesmo, né? Durante a noite, Marge e Homer estão sentados na cama, cada um distraído em seu celular. Eles comentam casualmente sobre vídeos que viram na internet quando Marge recebe uma notificação sobre um convite especial. Empolgada, ela anuncia ao marido que foram convidados para um casamento nas Montanhas Póconos, uma cerimônia que exigiria uma viagem. Homer, no entanto, resmunga e se levanta para explicar o que pensa sobre casamentos à distância, que ele prefere chamar de férias forçadas. Homer começa a explicar que nesses eventos, eles viajam metade do país apenas para passar o dia numa igreja entediante, e nem é no domingo. Na manhã seguinte, enquanto todos tomam café, Homer continua a reclamar, afirmando que eles teriam que ficar em um hotel ruim o fim de semana todo, cercados por um monte de gente que ele ou não conhece, ou que provavelmente detestaria, mas isso seria apenas o começo. No trabalho, Homer segue reclamando para Marge pelo telefone. Ele diz que, ao chegarem, seriam recebidos com drinks de boas-vindas, e que o coquetel exclusivo provavelmente teria pepino. No mercado, ele continua com as queixas
queixas sobre o casamento ser nos Poconos, um lugar que tem cara de ilha, mas que na verdade fica na Pensilvânia. Durante o jogo de futebol de Lisa, ele comenta que seriam forçados a participar de atividades planejadas, como uma tirolesa perigosa que, segundo ele, nem suportava pessoas gordas. Caminhão de bombeiro pra tirar você de lá. E no brunch, depois do casamento, todo mundo te chama de bola presa. E agora, no dentista, ele menciona o constrangimento de os noivos abrirem os presentes na frente de todos, correndo o risco de perceberem que o presente deles foi o mais barato. Ao final do dia, durante o jantar em casa, Homer faz uma última reclamação, desta vez sobre o custo excessivo dos casamentos e como o evento acabaria com todas as milhas que ele havia acumulado por causa de um golpe. Todo o discurso de Homer desperta uma ideia em Marge ao se lembrar das milhas acumuladas, que poderiam ser usadas para a viagem ao casamento. Ela, então, sugere que poderiam usá-las para ir ao evento, mas Homer questiona confuso onde foi parar toda a reclamação dela sobre o casamento. Marge, no entanto, ignora o comentário e começa a descrever com entusiasmo o quanto seria maravilhoso se transportar para um cenário mágico e romântico, perfeito para celebrar um novo amor. Envolvida pelo próprio entusiasmo, ela acaba confirmando o convite sem dar mais atenção às objeções de Homer, que, desapontado, percebe que não tem mais saída. Em outra cena, vemos Bart escovando a vassoura do zelador Willie. Para provocar, Willie suja a vassoura novamente, ordenando que Bart a limpe mais uma vez. Isso não é justo! Eu não fiz nada de errado! Meu único crime foi não querer dançar com umas garotas idiotas! Garotas? É por isso que está aqui? Ele diz que Bart deveria virar homem e não desmoronar por causa de uma garota, mesmo que ela tivesse cabelos sedosos e covinhas que fazem alguém se perder. À medida que fala sobre essas qualidades, Willie se deixa levar pela emoção, listando todas as coisas que ele considera lindas em uma mulher. Subitamente ele começa a chorar e, visivelmente triste, sai do local e vai até um lixão para descontar sua raiva, derrubando um bloco de cimento com força. Bart aparece logo atrás dele e, percebendo a tristeza do zelador, pergunta se ele gostaria de desabafar sobre essa garota misteriosa. Em resposta, Willie acena com a cabeça. E Willie, então, organiza um banco improvisado e os dois se sentam. Com um suspiro, Willie começa a contar sua história, abrindo-se sobre seus sentimentos e deixando transparecer seu lado mais sensível. Willie começa sua história contando que tudo começou na Escócia, durante sua juventude. Lá, ele se apaixonou por uma garota chamada Maisie, acreditando que o amor fosse recíproco. Porém, para sua surpresa, Maisie acabou partindo seu coração. Foi essa decepção que o levou a emigrar para os Estados Unidos, com a intenção de esquecer aquela garota que o destruiu e, junto com ela, qualquer outra mulher. Para expressar sua frustração, Willie arremessa uma grande pedra com força. E Bart tenta fazer o mesmo, mas não consegue arremessar a pedra tão longe. Quem precisa de garotas? Nossa raiva nos une, garoto! Ah! Homens não decepcionam homens! Em seguida, um divertido compilado de aventuras começa, mostrando Bart e Willie em várias atividades inusitadas. Primeiro, eles colocam comida para esquilos na sala do diretor Skinner, transformando o escritório em um verdadeiro caos. Depois, a dupla vai até um depósito de entulhos e, com martelos nas mãos, destroem porcelanas, liberando toda a frustração acumulada. De volta à escola, eles se divertem em uma corrida improvisada com enceradeiras pelos corredores. Finalmente, ao fim do dia, Bart e Willie sobem juntos em uma escavadeira e celebram o momento compartilhando hambúrgueres do Krusty Burger, rindo e comemorando sua nova amizade. No dia seguinte, Bart chega até a casa do zelador de skate, chamando-o e pedindo que pegue o carrinho de mão, dizendo que ele não acreditaria no que encontraram no lixo do hospital. Ele entra no cafofo de Willie e encontra tudo bagunçado, mas não acha o zelador em lugar nenhum. Preocupado, Bart corre até o diretor Skinner para avisar que Willie havia sumido. Skinner, no entanto, minimiza a situação, dizendo que isso é comum e que provavelmente o zelador deveria estar bêbado em alguma viela pela cidade. Ainda assim, Bart decide procurar por toda parte. Durante sua busca, ele vê um corpo embrulhado em papéis e corre até ele, mas ao se aproximar, percebe que é seu próprio pai, Homer, que está embriagado e resmungando sobre a viagem para o casamento que terão de fazer. Bart, impaciente, interrompe Homer e conta que Willie desapareceu, que a casa do zelador estava toda fora do lugar e que ele não foi encontrado em lugar algum. No meio da conversa, o celular de Bart começa a tocar. Ele vê que é uma ligação de Willie e atende rapidamente. Bart, meu mini amigão, estou em Edimburgo, preciso de você, socorro! Ah!
Em casa, Bart desabafa com os pais, afirmando que alguém sequestrou Willie e que agora precisaria ir para a Escócia para ajudá-lo. Ele ressalta que Willie é a única pessoa no mundo que se importa com ele. Assim que sai da cozinha, Marge comenta com Homer sobre o fato de Bart sempre pedir as coisas, mas que nunca havia visto aquele olhar de determinação no rosto dele antes. Homer, com um tom de lembrança, diz que nem mesmo na vez em que Bart implorou por uma tatuagem no pescoço ele parecia tão sério. Marge, por sua vez, lembra que não podem simplesmente voar para a Escócia a qualquer momento. Homer tenta ser discreto e diz que, na verdade, há apenas um jeito, mas Marge, já sabendo para onde a conversa está indo, implora para que ele não fale. Mesmo assim, Homer insiste em lembrá-la das milhas acumuladas. O clima fica tenso, pois Marge lamenta o fato de ter que desistir da viagem para o casamento em Póconos. Então, Homer se levanta, deixando claro que ele sabia muito bem que as milhas eram transferíveis. Ele abraça Marge, que se lamenta mais uma vez sobre não poder ir à viagem do casamento, mas isso rapidamente faz Homer abrir um sorriso, entusiasmado com a ideia de usar as milhas para ajudar Bart a resgatar Willie. Na cena seguinte, vemos um avião pousando em Edimburgo e a família Simpson desembarca animada. Eles pegam um carro e começam a explorar a cidade, admirando as paisagens escocesas. Enquanto dirigem, Bart, com os olhos atentos, finalmente consegue identificar uma placa que havia visto na videochamada de Willie. E com pressa, ele pede ao pai que pare o carro. Ao entrar no local indicado, Bart começa a gritar pelo zelador, chamando seu nome com a esperança de encontrá-lo. Para sua surpresa, ele ouve uma resposta. Bart corre na direção do som, cheio de expectativa para salvar seu amigo. Mas ao se aproximar, descobre que Willie está sendo servido com tiragostos em uma festa. Bart fica sem reação ao perceber que Willie está comemorando o fato de estar na hora do seu casamento, cercado por convidados e com um sorriso no rosto. Logo atrás, Homer e Marge chegam ao local e ouvem o anúncio do casamento de Willie. Homer, então, começa a reparar em todos os detalhes do evento e percebe com horror que acabaram de parar em uma viagem de casamento. Enquanto Marge se empolga com a ideia de estar em um casamento fora de sua cidade, admirando a decoração e a atmosfera festiva, Homer se ajoelha, lamentando a situação desesperadora em que se encontra, frustrado por ter sido arrastado para mais uma festa de casamento sem aviso prévio. Em outro momento, Homer começa a discutir com Bart, reclamando que acabaram de ir parar em um casamento fora de casa, quando Bart tinha prometido uma captura ou algo emocionante. Bart, ainda chateado com a situação, se volta rapidamente para Willie, lembrando-se da ligação em que parecia que alguém queria eliminá-lo. Ele exige respostas, perguntando o que realmente está acontecendo. Willie, então, tenta acalmar Bart, explicando que a cena que ele presenciou era apenas Maisie chamando-o para dar um beijinho. Maisie? Mas essa não é a garota que te traiu? Willie suspira e explica que existe uma história por trás disso. E Marge, completamente empolgada com a descoberta, pergunta se a história é longa. Neste momento, Maisie, percebendo a curiosidade do grupo, avisa que colocou toda a história em slides que serão apresentados durante o coquetel de boas-vindas. Isso deixa Homer completamente indignado. Em seguida, todos os convidados se reúnem para saber da história do casal, Maisie e Willie. Então, Willie começa a contar que estava trabalhando na colheita de turfa nas turfeiras e continua explicando que a turfa é o que confere um sabor maravilhoso ao uísque. Ele menciona que sabia farejar as melhores turfas, e foi assim que os dois se conheceram. Depois, ele se tornou o cheirador de lama mais feliz do mundo. No entanto, a família dela não o aprovava e tentou a todo custo separá-los. Assim, os dois decidiram fazer planos para fugirem e navegarem juntos. Mas, no dia combinado, Willie ficou esperando no cais e ela não apareceu. Foi assim que ele partiu para a América, sozinho e amargurado. Por sua vez, Maisie explica que a razão de sua ausência foi que sua família havia dito que um carneiro havia atacado Willie. Porém, assim que ela ouviu no TikTok e descobriu que o amor de sua vida estava vivo, enviou uma mensagem para ele. Os dois começaram a desenvolver uma intimidade virtual, e essa informação deixa todos completamente surpresos. No entanto, os dois continuam contando a história, revelando que Willie havia deixado tudo para trás e rapidamente voltou para Edimburgo. Assim, toda a família o esperou com um pedido de desculpas. E quando a história termina, todos aplaudem, e o pai de Maisie comenta que mal pode esperar para que ele volte a cheirar os tufos, para que possam fazer os melhores uísques novamente. Assim que os dois se abraçam, Bart comenta que William foi a única pessoa que entendeu sua revolta, mas agora que ele havia voltado para a Escócia, nada disso parecia ter valor. Homer reclama, expressando seu desagrado com o fato de que tudo o que não gosta em um casamento está se tornando realidade, pois mal haviam chegado e as conexões estranhas já estavam acontecendo. E aí, existe o merendeiro, Dora? Hey, you!
Enquanto esperava na fila para entrar em um ônibus, Bart questiona sua mãe sobre o motivo pelo qual Lisa não precisava participar dessas atividades. Mas ela o lembra de que quem era amigo do zelador Willie era ele e que por conta própria havia decidido voar para Edimburgo. Enquanto isso, Lisa caminha pelas ruas como turista, conhecendo tudo o que lhe parece interessante. Até que ela encontra um festival fringe e comenta sobre ser uma celebração da ironia teatral e da autoconsciência. Logo, corre para comprar uma entrada, mas o vendedor explica que, na verdade, aquela bilheteira era um monólogo sobre ingressos. Ao fornecer várias informações sobre onde ficava a verdadeira bilheteira, Lisa sai pulando e saltitando, encantada com o fato de o homem ser muito inteligente, mesmo não sendo gentil. Todos, então, fazem uma caminhada pela floresta para chegarem ao local do casamento de Willie e Maisie. Ao chegarem em um determinado ponto, ela agradece a presença de todos e explica que agora fariam uma caminhadinha pelas 7 colinas de Edimburgo. Homer, então, começa a reclamar, expressando seu descontentamento pelo fato de que essas caminhadas não eram apenas descidas. Ao ler o convite e ver a parte sobre o romance, ele fica indignado, até que altera seu comportamento e sua voz, perguntando quando teria um tempo livre. Você quem nos arrastou até aqui, gastando uma vida inteira de milhas de passageiro frequente, e eu não vou deixar você estragar tudo. Em seguida, ocorre um compilado de cenas em que eles precisam passar por uma aula de culinária ao meio-dia. Enquanto isso, Lisa está no fringe assistindo a um espetáculo de 3 pessoas extremamente altas comendo cereais. Às 2 horas da tarde, no casamento, chega o momento da festa com strippers. Porém, a stripper da festa, na verdade, é uma ovelha que será depilada pelos convidados. Às 8 horas, durante o casamento, é hora do jantar de ensaio. Ao ver o casal dançando, Bart comenta com Lisa sobre algo que nunca havia feito antes: pedir a opinião dela. Ele começa a desabafar, dizendo que o tempo que teve com Willie foi a única vez que se sentiu como se não fosse o único maluco, pois tinha alguém que o entendia. Agora, ele estava caidinho por uma garota cuja família só o atrapalhava e questiona o que poderia fazer a respeito. Lisa então explica que se Willie tem a chance de acabar com sua solidão, ele deveria aproveitar. Ela questiona Bart se, em algum outro momento, já havia visto o zelador tão feliz e percebe que mesmo quando fez uma pegadinha com Skinner, ele nunca havia estado tão contente assim. Assim, Lisa pede para que Bart então fique feliz com a felicidade de seu amigo. Já depois da dança, Maisie está sentada à mesa quando Marge chega um pouco alterada por conta da bebida e pede que ela conte mais sobre seu romance de conto de fadas, pois os dois pareciam mais como ogros em um pântano. Sem graça, Maisie conta que é a mesma história de sempre. O bobão conhece a garota, eles começam a namorar, então o relacionamento acaba, e depois eles se reencontram e retomam como namorados apaixonados. Marge acha graça e comenta o quanto isso é romântico, diferente de outras situações. Então, ela se levanta e avisa que fará um brinde. Dirigindo-se ao microfone, começa a fazer um discurso sobre o casal, que estava tão apaixonado. Ela menciona que quando conheceu seu esposo, eles eram da mesma forma e não conseguiam ficar longe um do outro. No entanto, hoje em dia, passam as noites correndo atrás de notícias ruins no celular e vendo o estilo de vida de surfar nas costas de um crocodilo. Enquanto isso, Homer saboreia uma deliciosa pizza e se levanta para avisar sua esposa que falar mal do próprio casamento deveria ser algo que só aconteceria dentro da casa deles. Mas Marge não dá ouvidos a ele e continua seu discurso, afirmando que o romance entre os dois estava indo de mal a pior. Uma noite louca no moinho de um mini-golf e agora... Como você pode dizer isso? Acreditando que era a pior coisa que já havia acontecido em todos os tempos. E frustrado, ele decide ir embora. Mais tarde, Bart está sentado na janela de uma torre quando Willie se aproxima dele e começa a agradecer a Bart por eles terem voltado com Maisie, dizendo que nunca esteve tão feliz antes. Bart diz entender seu sentimento e, por conta disso, acaba recebendo um papel importantíssimo no casamento de seu amigo. Os dois caminham até o salão, onde Willie avisa que Bart teria o papel de puxar a dança com as garotas. Assim que as meninas o veem, começam a comentar sobre ele ser um americano espetado. Rapidamente, Bart fica nervoso e começa a tremer os olhos. Ele se lembra da frase que Willie havia dito sobre homens não decepcionarem outros homens e, em um momento de frustração, pega o bolo e o joga do lado de fora. No entanto, Maisie, ao ver seu bolo perdido, questiona o que Willie colocaria em sua boca agora e começa a chorar. Isso revolta Willie, que se volta para Bart, avisando que ele havia arruinado seu casamento. Bart, no entanto, apenas vai embora sem se importar, e Maisie provoca Willie, questionando
se esse era o único amigo que ele havia feito nos Estados Unidos. E ele, triste, revela que sim. Na manhã seguinte, Marge acorda reclamando de dor de cabeça e pergunta a Homer o que ele costumava tomar para a ressaca. No entanto, ao olhar para o lado, percebe que está sozinha e comenta sobre o fato dela ser a única que fala a verdade quando está embriagada. Ao olhar pela janela, vê Homer passando e o grita, acusando-o de estar fugindo da briga, lembrando que ela ainda estava com raiva dele. Homer, por sua vez, responde que está ainda mais irritado, pois ela havia dito a todos que ele não era um homem romântico. O pior, segundo ele, é que agora todos pensam que ele é ruim de cama. Só sabe o beabá, Homer Simpson só sabe o beabá, só sabe o beabá, só sabe o beabá, só sabe o beabá. Já na festa de casamento, tudo está sendo preparado e o casal faz um ensaio de fotos. Enquanto Bart observa, fica sem entender como pode ter admirado aquele homem que agora o considera um idiota. Enquanto isso, em uma sala, ele consegue escutar a conversa do pai de Maisie, que chama Willie de bobão e comenta que após o casamento, dará uma missão a Willie, encontrar o melhor lugar onde há turfas. Depois disso, ele será mandado embora e assim Maisie poderá encontrar um marido que preste e não apenas um homem que costumava limpar o chão. E em seguida, os homens brindam ao plano deles. Nesse momento, Bart percebe que tudo não passa de uma armação e que a garota nem amava Willie de verdade. Ele decide questionar por que aqueles homens estão fazendo isso com seu amigo, mas eles não gostam nada do fato de Bart estar se intrometendo onde não é chamado. Mesmo sem entender totalmente o que está sendo dito, Bart capta o contexto e acaba sendo carregado pelos três, que o prendem em uma sala na torre, deixando apenas um jogo de tabuleiro para que ele se divertisse. Na cerimônia de casamento, Marge pensa consigo mesma sobre o fato de Homer jamais entender como tudo aquilo era lindo. Ela se questiona como pode estar com o homem menos romântico do planeta. Nesse momento, recebe uma notificação e percebe que é de Homer, e trata-se de um vídeo. Marge começa a assisti-lo, e o vídeo fala sobre animais improváveis, um bebê gorila e um golfinho. Ao ver os dois animais se divertindo juntos, ela percebe que mesmo que não devessem estar juntos, eram felizes na companhia um do outro. Movida por essa reflexão, ela logo sai correndo para se encontrar com Homer. Marge vai até uma parte deserta, e ao ver Homer indo embora, o grita. Ele logo retribui o gesto, e os dois começam a se aproximar um do outro, fazendo pedidos de desculpas por tudo o que haviam dito e feito que causou toda a confusão no casamento deles. Eu não me importo se nosso romance começou em um campo de minigolfe. Ainda é épico. Homer sugere que eles poderiam namorar no maior local que já conheceram, e então param em frente a uma placa do maior campo de minigolfe. E Marge acha tudo muito romântico, e assim começa a reconciliação entre os dois. Enquanto isso, Bart, preso na torre, observa toda a cerimônia do casamento acontecendo lá embaixo. Ele só pensa que precisa sair o mais rápido possível dali para avisar Willie que Maisie só está se aproveitando dele por causa de seu nariz. Ao olhar ao redor, Bart encontra alguns saquinhos de lembrancinhas do casamento. E ao investigar o que havia dentro, ele acaba tendo uma ideia com as máscaras de dormir que encontrou. No casamento, o zelador Willie faz seus votos até que Bart desce da torre, interrompendo a cerimônia. Ele exige que o casamento seja parado, mas Willie questiona o que Bart está fazendo, afirmando que ele está atrapalhando sua felicidade. Bart, no entanto, explica que o que realmente deseja é ver Willie feliz e revela que Maisie não o amava de verdade. Parem esse casamento! O que está fazendo, garoto? Você não quer que o Willie seja feliz? Eu quero! Essa garota não ama você! Ele conta que toda a família apenas o levou até Edimburgo para que ele pudesse farejar as turfas. Quando Willie questiona a todos, descobre que Bart está falando a verdade. A família estava, de fato, interessada em fabricar os melhores uísques, e a concorrência com as bebidas de celebridades estava se tornando cada vez mais difícil. Mas nesse momento, Maisie segura a mão de Willie e diz que não sabia de nada disso. Ela jura que o amaria mesmo que ele não pudesse cheirar mais nenhuma turfa em toda a sua vida. Contudo, Willie não consegue acreditar nela. E para provar seu amor, Maisie decide fazer um gesto drástico e quebra o nariz de Willie com sua própria cabeça. E é assim que ele descobre que ela realmente o ama. A plateia vibra de felicidade ao ver que o casal está de fato apaixonado, mesmo com Willie nunca mais cheirando nada na vida. E ele se sente completamente feliz, enquanto Maisie decide dar mais algumas cabeçadas em seu nariz, selando assim o amor deles. Encerrando o episódio, Bart finalmente consegue entender como é o verdadeiro amor, enquanto continua a assistir Willie levando cabeçadas em seu nariz. Acho que eu entendo o amor agora. Obrigado por assistir. Não esqueça de deixar o like e o seu comentário. Até os próximos vídeos.